Sejam bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, tudo bem, meu amigo? E aí, André? Salve! Muito bem. Vamos lá, então, uma sequência da nossa maratona Obras de Início ao Fim? Positivo. Vamos para o segundo episódio, né? Isso aí. Já falamos sobre os processos de aquisição de terreno. E agora, hoje, vamos para projetos legais, não é isso? Vamos para o projeto legal. Vamos começar. Que legal. Como é que você introduziria esse negócio? É legal falar de projeto legal. Vamos nessa, um trocadilho. Bom, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que a gente vai falar algumas coisas aqui que, eventualmente, não se aplicam à cidade de quem está assistindo, né? Perfeito. Aliás, a gente está com audiência pelo mundo já, sabia? Tem australianos, canadenses, israelenses, holandeses e ingleses assistindo. Olha só, hein? Traduzido em 7 línguas. Ainda não, são brasileiros. Vamos lá. Bom, então só com essa observação que nem sempre o que se fala de uma cidade como São Paulo se aplica ao Brasil inteiro. Tá? Perfeito. Existe uma lei federal que chama Estatuto das Cidades, que diz que cada cidade com mais de 20 mil habitantes ou com patrimônio histórico precisa ter um plano diretor. O plano diretor diz como a cidade deve crescer. Perfeito. E nesse lance de crescer, como é que funciona? Você estabelece zoneamentos regionais em que você pode ter usos específicos. Então, aqui em São Paulo, na atualidade, 2025, você tem um código diretor que diz que você tem potencial construtivo maior nas regiões onde você tem grandes eixos de transporte, principalmente metrô, essas coisas. Então, o potencial construtivo dessas regiões, a gente vai explicar isso daqui a pouco, tende a crescer. Então, isso é um zoneamento, isso é uma visão que politicamente se definiu que a cidade vai crescer em determinadas regiões. Ok? Excelente. Então, junto com isso, você tem definições que te dão parâmetros para desenvolvimento dos projetos. Então, você tem taxa de ocupação, que é quanto você pode usar do terreno, coeficiente de aproveitamento, que diz quantas vezes você pode construir em cima daquele terreno. Então, se o terreno tem 1.000 metros e você tem de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, você pode construir 1.000 metros. Perfeito. E assim vai. Aí depois você tem recuos que você precisa garantir para dar mais, digamos, para dar mais ventilação, para criar melhores condições de salubridade e tudo mais. Aí depois você tem permeabilidade, que é o quanto você precisa deixar de área permeável dentro daquele terreno, e outros parâmetros que são definidos pelo município. Então, quando você vai começar o desenvolvimento de um projeto, você tem esses parâmetros todos e em cima disso que você começa a trabalhar. Sim. É muito legal de fazer só um comentário em cima, que a gente vê municípios, cidades mais novas, nascem com um grau de maturidade maior e tem planos diretores mais arrojados, e tu vê que são cidades mais planejadas. E aí onde que isso acaba refletindo? Por exemplo, em recuos. Então, se isso aqui pode ser uma grande avenida, tu já constrói com um recuo considerável porque tem expansão, tem possibilidade de expansão. Então, isso é muito bacana. E que tu não vê, às vezes, em cidades muito antigas, né? Que elas cresceram de uma maneira... Aí tem que desapropriar muito terreno. Isso, exatamente. Então, é muito bacana fazer esse desfecho. E também a tua fala é muito bacana para entender de onde vêm esses indicadores, esses, na verdade, coeficientes que tu aproveita ou não, né? Sim. E aí vamos entrar então no projeto de arquitetura legal, mas aonde que nasce, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto de arquitetura legal, mas isso tudo, pessoal, nasce no estudo de viabilidade. Então esse estudo de viabilidade, ele é visto lá atrás. Inclusive a gente tem, né, um episódio recente que fala sobre custos e tudo mais, e a gente aborda isso lá, convido a todo mundo a assistir. Mas o estudo de viabilidade é onde a gente vai entender se
qual produto que se encaixa em determinada região, qual é o teu produto imobiliário que tu vai fazer lá, enfim. Então tu delimita o negócio em si, até mesmo antes da aquisição do terreno, porque se o negócio não vira, por que tu vai ter comprado o terreno? Né? Não faz sentido nenhum. Bem, tendo em vista então essa primeira etapa de viabilidade, ou seja, tu entendeu que ele já é viável e esse produto ele é desenvolvido, né, arquitetonicamente falando, com layouts e tudo mais, e eu acho que a gente vai falar já, até de uma maneira bem descontraída a gente vai conduzindo, mas ele já está consolidado a nível de produto. O projeto legal em si, ele vai pegar então esse produto pré-consolidado, ou seja, estudado, viável, né, após um estudo de viabilidade, e vamos colocar ele em números, né, e vamos fazer um projeto simplificado, que é esse projeto legal, com manchas e que traz as informações mínimas necessárias para a prefeitura, né, para o município. Então tem que aprovar esse projeto legal no município e esse projeto normalmente ele é com manchas, né? Ele tem ali em São Paulo, tá? Em São Paulo, perfeito. E inclusive não era assim até aqui, né? Normal era tu apresentar o layout para que né, o município entenda o que é a área útil, o que é a área comum, o que é a área permeável, onde é que estão os recuos, se tu está obedecendo o gabarito, se tu está obedecendo o zoneamento e os critérios e assim por diante. Então tudo isso é um jogo de encaixar o teu produto dentro daquelas condições que vem da onde tu comentou. Perfeito. Então, só para deixar claro, galera, produto pode ser uma casa, pode ser um prédio residencial, um prédio comercial, um galpão industrial, pode ser qualquer coisa, né? Não, então, e isso muda, assim, pode ser um prédio residencial de 10 mil metros quadrados. Mas ele é só estúdio, é 2 dormitórios, é 3, é 4, tudo isso a gente está mudando o produto, mas é um residencial de 10 mil metros quadrados. Então, tem produtos que emplacam, encaixam, tem possibilidade de venda, enfim, é um mercado imobiliário. Tem um caso muito legal que aconteceu comigo no início da minha carreira. Era uma construtora que fazia uns predinhos residenciais normais. E aí eles compraram um terreno para botar um predinho grande. E aí compraram o terreno, não sei o que, papai. Aí quando chamaram o arquiteto para fazer o projeto, ele viu que não tinha gabarito. Olha só. Então você tinha um terreno grande e você não podia subir muito. E aí eles falaram, ferrou. Aí o que o arquiteto propôs? Vamos fazer um produto diferente. E aí eles criaram um conceito que na época foi super inovador, que era fazer um apartamento por andar, com varanda, piscina, lareira, churrasqueira, não sei o quê, que virou um produto que chama Penthouse. Então, aquele prédio que era para ser um prédio grande, de moradias relativamente simples, por exigências legais, teve que ser transformado, virou um prédio mais baixo com uma mega área e criar um produto super diferente. E por isso que precisa ter arquitetos e, via de regra, bons arquitetos trabalhando. E só mais uma consideração que, assim, é muito importante que o arquiteto ou seja local ou tenha um parceiro local, que conheça as regras locais, que entenda como a cidade lá está crescendo, porque se você chama alguém de fora e falar, desenha um prédio aqui para mim, de repente ele não tem aderência com o que você precisa, né, no lugar. Né? No limite é um produto, né? Então as incorporadoras, elas entendem do mercado imobiliário local. Então não necessariamente como empresa de fora entenda de como que está funcionando o mercado imobiliário daquela localidade. Então às vezes tu precisa ter esse horizonte comercial para desenvolver o produto. E essa história que tu contou é excelente, porque imagina que tu tinha uma ideia de, vou construir X metros quadrados com esse padrão e que me gera tanto de, né? Exatamente. E aí, quando tu vai ver, não pode mais. O que tem que fazer? Tu vai ter que subir esse produto de alguma maneira. Como? Subir o padrão e ainda fez encaixar. Claro, isso é um tremendo de um risco, né, moçada? Eu ia comprar um terreno e depois falar, opa, errei. Cuidado, né? Mas, enfim, é um puta case muito legal. Então, resumindo, galera, o projeto legal é quando a gente vai pegar, depois do nosso entendimento de produto, do encaixe do produto com aquilo ali, obedecendo a todos esses critérios, né? Zoneamento,
taxa de ocupação, índices de aproveitamento, recuos, gabaritos, tudo. Isso vai para várias esferas, eu acho que a gente vai comentar até outras questões que envolvem já. E aí o projeto legal se consolida. Claro que ele vai mudando, né? E aí tem um gancho que eu queria colocar que não é tão antigo essa questão das manchas, mas a prefeitura em si, aqui em São Paulo, quer saber que o projeto, o que é área construída, o que é área comum, o que é área útil, o que contabiliza, o que não contabiliza, e tu coloca lá tabelas com os teus indicadores, comprova que tu está atendendo a todos eles e o produto vira. E a arquitetura, e na verdade a prefeitura, ela te pede uma nota dizendo assim, bom, o projeto de arquitetura garante que aquele layout ele é funcional, porque daí, claro, tem toda uma outra abordagem da arquitetura que até agora a gente não falou, que é de fato de plano de necessidades, análise de produto, né, funcionalidade, iluminação, sustentabilidade, uso, etc, que a gente também vai falar. Isso, até acho que dá para antecipar esse gancho, que aqui em São Paulo, pelo menos, o Código de Obras, que era o que regulava a construção, perdeu a importância. E hoje, o que mais importa são normas de desempenho, não é? Isso a gente vai ter que trabalhar no próximo episódio. Mas... isso, só para... Não, vamos lá, né, não é que perdeu a importância de não olhem para ele, né? Não, ele existe, ele tem diretrizes, tem critérios, ele tem que ser obedecido. Mas eu acho que sobrepondo a ele, modernamente, vamos falar, porque também não é nem tão novo, né? Existe a questão de desempenho das edificações e aí isso abre um leque de preocupações que muitas vezes não estavam lá. E aí eu acho que é exatamente o link que você está trazendo. Mas antigamente, você colocava lá o tamanho da janela, ou não sei o que, papá, e teoricamente o poder público tinha obrigação de dizer isso daqui pode, isso daqui não pode. Perfeito. E hoje não fala mais. Não fala mais. Então, assim, o Código de Obras como regulador da qualidade das edificações perdeu importância. Sim, eu leio que ele caminha, e as normas também, caminham para algo mais permissivo, mas dando responsabilidade àquele autor. Isso está acontecendo em diversas normas. Tem um exemplo muito recente que não tem nada a ver, que é a norma de hidráulica, por exemplo, a 5626, que tinha 300 anos. Ela atualizou em 2020 e tinha critérios, por exemplo, para te garantir um reservatório enterrado, a potabilidade. Ela te obrigava a tu ter um recuo de no mínimo 60 centímetros nas paredes. A norma nova é assim, constrói do teu jeito, te responsabiliza e assina RT. Ponto. Então, acho que a legislação em todos os âmbitos está cada vez permitindo que aquele autor, aquele responsável técnico assuma a responsabilidade daquilo ali, diferente de antigamente, que era o poder público, né? Que eu acho que é esse link que tu está colocando. É a coisa digamos, do estatismo versus o liberalismo, né? Excelente. Acaba que isso, até no nosso desenvolvimento do projeto, essa discussão, que é política, acaba acontecendo, né? Perfeito. É bem louco isso. É muito bom. Então, a gente tá lá, projeto prefeitura. Mas é só esse projeto, Henrique? O que tu diria? Não. Então, depende do município. Você tem outros obrigações. Então, pelo Estatuto das Cidades, e nem todo mundo cumpre, você precisa analisar o impacto que esse produto gera na vizinhança. E quando a gente fala vizinhança, não é o imóvel do lado que você foi fazer lá o laudo cautelar. Tá? Isso é falar assim, e eu já vivenciei isso bastante por fazer obras grandes. Então, por exemplo, um shopping center. Ele impacta demais numa cidade. Né? Inclusive, teve um aqui em São Paulo, um tempo atrás, que não liberaram abrir o shopping até que construísse um viaduto. Olha só. E assim, o empreendedor na época estava batalhando para não fazer ou fazer diferente, não sei o quê, e terminou a obra e ele não tinha ainda aprovado o negócio. A prefeitura não deixou abrir o shopping até que fosse construído o viaduto. Olha só. Aí foi o viaduto mais rápido da história. Por que será, né? Os caras mandaram muito bem na execução. Mas então, existe essa questão de impacto de trânsito, impacto de vizinhança, impactos ambientais. Campinas, a gente fez
uma obra relativamente recente, a gente fez junto, né? Você viu que ela está concorrendo a um prêmio? Não? Fantástico, ela está concorrendo a um prêmio de obra. Isso é sensacional. Então, nessa prefeitura, existia um monte de demandas do poder público. Então, por exemplo, antes de você aprovar o projeto, você precisava ir na Companhia de Águas e Esgotos e ter um laudo dizendo que eles iam abastecer. E aí, aí eles viravam nessa companhia e falavam assim, ó, eu vou querer que você faça uma extensão de rede, mais um não sei o que, faça uma contribuição para a minha estação de tratamento de esgoto. Energia. Então, assim, dependendo do município, dependendo da questão de regulação que existe lá, você exige um monte de outras coisas. Acho que bombeiro também, hoje em dia, estão querendo projeto de bombeiro antes de ter É que antigamente conseguia aprovar o projeto legal e sem necessariamente ter os demais projetos legais, né? Hoje, aqui no município de São Paulo, já está sendo exigido a aprovação do projeto legal de bombeiros para o projeto de arquitetura ser aprovado. Então, mas é porque faz todo sentido, né? Imagina, antigamente tu aprovava, chegava lá, o bombeiro falava, não, mas isso aqui não pode, não tem recurso, não tem acessibilidade, não tem rota de fuga, não tem isso, não tem aquilo, e aí tu criava um transtorno e comuniques e atendimentos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, muito bem, muito bem. Então, dando sequência a esse negócio, tem mais projetos, não só o legal da prefeitura, tu tem o legal de incêndio, tu tem outras legislações, dependendo do tamanho do teu empreendimento, tu envolve secretarias de meio ambiente, tu envolve várias outras esferas, né? Nesse caso de Campinas também, e até um gancho muito bacana, que eu vejo que municípios, assim, vamos chamar de antenados, eles pensam em um conceito muito legal, que até eu vou deixar um abraço aqui para a ACO, né? Que é uma empresa fantástica, a gente visitou há pouco tempo, que fornece diversos aparatos e equipamentos aí para drenagem. E lá a gente está pensando em como é que é um projeto de drenagem, né? Então, tu quer captar água, conduzir a água e descartar ela longe daqui. Dali a pouco tu não tem água. Então os municípios eles têm que pensar em calma, não jogue fora a água que chove. Tu tem que ter uma taxa de percolação, de reposição de água nos corpos hídricos, né? Então tu tem toda uma questão ambiental e sustentável em volta disso. E às vezes isso vai até no nosso bolso. Vejo às vezes clientes que fazem empreendimentos, fazem uma puta drenagem em tudo e tem um paisagismo bacana. E aí tem um mega gasto de irrigação. Cara, mas peraí, será que não dá para unir uma coisa ou outra? Por que tu descarta a água para depois comprá-la de novo? Então, os municípios também têm essa prerrogativa e aí isso vai acrescendo nessa esfera legal, que é o que a gente está comentando aqui, né? Sim. Então, muito bem. Vamos para a arquitetura, o projeto de arquitetura. Então, pessoal, imagina em paralelo a esse projeto legal que a gente estava comentando, fazendo um gancho lá, o estudo de viabilidade, tu tem critérios para te desenvolver o projeto arquitetônico. Daí eu estou falando lá do produto, né? Destacado, descolado das partes legais. É evidente que tu não vai produzir um produto que não se encaixe na legislação. Isso vai dar com os burros na água, né? Então não é. Tem que ser uma coisa concomitante. Mas o que o arquiteto faz e que eu acho que é a beleza da profissão, né? Ele nasce de um plano de necessidades, ele entende uma demanda, seja daquela sociedade, daquele município, daquela cultura, de qualquer coisa, né? Ou daquela marca de empreendimentos, né? Com certeza esse empreendimento que tu colocou dos penthouses, isso gerou uma marca de altíssimo padrão. Sim. Né? Então, ele pega esse arcabouço de informações e cria um produto que tenha funcionalidade, que tenha assim, funcionalidade, atenda às expectativas, custo, estética, iluminação, ventilação, sustentabilidade, tudo isso está encampado na mágica de traduzir eu gostaria de 2 dormitórios com o sem suíte para um imóvel que tu olha e fala, nossa, mas é lindo esse apartamento. Eu quero morar aqui, Eu quero morar aqui. Então tem algo que é subjetivo, mas que é assim, que é muito valorizado na profissão de arquitetura no desenvolver esses projetos, tá? Então, depois de todas essas informações, o arquiteto desenvolve esse produto. Beleza, esse produto é checado, vai ser comercializado, tem aderência ao mercado, tem tudo. Tu passou então da viabilidade já com esse produto imaginado, passa pelo legal, aprova o legal e tu tem tudo já para começar de fato o teu empreendimento.
o teu desenvolvimento de projetos. Ou o teu desenvolvimento de projetos. Vamos lá, né? Vamos lá. Porque a coisa tem um passo para chegar lá, né? Sim, sim, tem muita coisa. Inclusive, pessoal, assim, aí a gente pode entrar numa etapa de fases de projeto e é muito legal. A gente tem a ASBEA, né? Que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Criaram manuais lá, que são principalmente manuais de escopo, e tem um acervo de documentação muito bacana. Nós, como engenheiros, né, admiramos aí os arquitetos por essa organização documental que eles têm. E eu recomendo para que vocês leiam. Então é muito esclarecedor a nível de escopo, até onde cada um vai. Aí entra toda aquela questão dos envolvidos, né? Inclusive a gente tem um episódio que a gente fala dos interessados, dos stakeholders, né? Então fica a dica aí de acompanhe os manuais da ASBEA, que é uma documentação muito bacana. Então a gente fala de fases de projeto. Eu acho que daí dá para entender que os projetos, muitas vezes, as construtoras, incorporadoras, elas tratam os projetos, por exemplo, o projeto de hidráulica, como os projetos executivos ou os projetos complementares. Então, né, porque eles complementam aquela edificação. Porque nasce tudo do projeto arquitetônico. E depois a estrutura põe aquilo em pé, as instalações instalam todos os itens para que aquela arquitetura tenha determinada funcionalidade que foi pensada. E tu também tem o detalhamento de arquitetura, então tu tem toda uma esfera. Eu estou entendendo que os próximos episódios a gente vai andar em cada esfera de projeto que a gente pode chamar de complementar. Então aí tem N projetos, né? Fundações, contenções, estrutura, elétrica, hidráulica, cada um se divide em vários subprojetos, né? A hidráulica tu tem a parte de alimentação, tu tem o gás, tu tem o esgoto, tu tem o pluvial, tu tem o incêndio. Então existe uma gama de N projetos, né? Você acha que a gente caminha agora para a arquitetura? Sim, eu acho que é legal a gente tratar de arquitetura que, assim, conversa bastante com essa lógica da definição de produto, né? Exato. E aí depois, no próximo episódio, a gente fala dos projetos complementares, né? Perfeito. Mas sempre levando em consideração que a cabeça do desenvolvimento do projeto é o arquiteto, né? Exato. É esse cara que entendeu quais eram os requisitos lá atrás, e depois tem um episódio sobre escopo em que a gente trabalha esse assunto melhor. Quer dizer, quando em algum momento alguém demandou o que deveria haver num projeto, é com o arquiteto que rolou essa conversa, né? Perfeito. Então, é esse cara que tem que ter o processo inteiro na mão, e aí todo mundo trabalha para auxiliar ele a ter uma solução completa e de qualidade, né? Excelente. Infelizmente, no Brasil, acaba que às vezes o arquiteto não é valorizado como deveria, mas no primeiro mundo, as grandes obras estão na mão dos arquitetos. São eles que fazem toda a concepção, e depois a gente vai tratar disso quando a gente for falar de mudanças, né? Mas sempre a visão o arquiteto é o cara que tem condições de dizer: mexa isso para cá, tira isso daqui, põe isso para lá. Porque se a gente for fazer isso ao nosso bel prazer na obra, com certeza a gente vai gerar outros problemas, né? Estamos querendo solucionar alguma coisa e vão estar causando outros problemas, né? A gente vai estar resolvendo algo com uma visão muito pequena, né? Muito centrada em algo. Eu mexi isso por causa daquilo, mas e o resto? E acho que quem tem, de fato, o profissional da nossa cadeia que tem a visão global é o arquiteto. Nasce com ele o negócio, e acho que a profissão é maravilhosa, e a gente tem um viés, talvez hoje moderno, de uma grande maioria dos arquitetos caminhando só para o design de interiores. Beleza, é uma parte significativa e importante, mas eu acho que o arquiteto ele vai muito mais além. Às vezes eu sinto que os próprios arquitetos têm um preconceito de falar assim, vamos falar sobre essa estrutura. Não, só falo, me limito aqui. Mas eles são treinados para isso. Acho que a academia do arquiteto é se trabalhar muito com o projeto, e a academia do engenheiro é obra. Então a gente tem uma bagagem de execução, tecnologia de concreto, tecnologia de execução, um monte de outras coisas, cálculos e etc, etc, de N áreas.
depende da tua formação, se é federal, se é particular, se é uma instituição mais nova, mais velha, vai ter um infinito de coisas aí, mas a gente, como engenheiro, tem uma abordagem muito mais voltada a um generalismo de cálculo, de base física e matemática, e depois aprofundar num item. E deu. O arquiteto não. Eu acho que ele tem uma formação de projeto, de olhar o todo. Eles trabalham com todas as áreas, eles entendem a funcionalidade das coisas. Às vezes a gente costuma muito brincar com planta de pontos, né? Aí tu passa para um engenheiro fazer uma planta de pontos, ele vai pegar a NBR 5410 lá, de elétrica, e vai colocar X tomadas por metro linear de parede. E ele pôs e fala, atendi a norma, fui. Mas e aí, a funcionalidade? Então, o arquiteto tem a noção da funcionalidade, de, e aqui eu tenho um sofá, então tem que ter uma tomada em cada lado, essa tomada tem que ter tal altura, tem que ter tal posicionamento, aqui eu penso em ligar isso, eu penso em ligar aquilo. E eu estou falando de tomada, mas pode ser pontos de água, pode ser pontos de captação, pode ser ralo, pode ser todo e qualquer instalação complementar, e agora por isso que eles chamam de projetos complementares, para que aquele projeto arquitetônico funcione, aquela edificação funcione. Né? Eu sei que a gente está tangenciando, falando um pouco da arquitetura dos arquitetos, eu acho que é muito bacana o tema. A gente tá partindo, então, do projeto legal para um projeto de arquitetura e falando nuances deles, a visão do arquiteto, né, que a gente colocou agora. E o que tem num projeto executivo, então? Tem escritórios? Eu acho que vale fazer, me permite fazer um aposto aqui, talvez seja uma viagem, mas vamos lá. Eu acho que é legal de entender também as carreiras do arquiteto, né? A gente aqui tem uma empresa de projetos multidisciplinar e a gente vê as possibilidades de carreira para o arquiteto, e muitas vezes ele pode ser um arquiteto conceitual, então ele trabalha lá conceituando produtos. Ele pode ser um arquiteto voltado a projeto legal, então ele é um cara que tem uma musculatura de aproveitamento, é aquele cara que recebe um lote e uma ligação e fala assim, cara, o que eu consigo colocar de máximo de unidade aí, tipologia T+3, e tem a sacada da vaga e isso, aquilo. Então ele consegue extrair o máximo daquele terreno para que aquilo melhore a viabilidade e possa se tornar um produto. Ele pode trabalhar com gestão de projetos, então ele trabalha gerenciando os projetos, entender que se, peraí, eu coloquei uma máquina de ar-condicionado de tal tamanho e tal potência, ou elétrica, tu alimentou essa máquina, então ele está gerenciando os projetos, coordenando os projetos. Ele pode trabalhar com a parte de design de interiores, com acabamento em obra. Então o arquiteto ele é um profissional que tem uma visão, uma carreira assim, com várias facetas. E uma dessas carreiras é o projeto executivo. Então acho que vamos dar sequência no projeto legal, fazendo esse link. Perfeito. O projeto executivo de arquitetura, muitas vezes ele se dá a partir do projeto básico. E aí entendendo, até fazendo o link com a Asbeia, as fases normalmente estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, no anteprojeto que é aprovado na prefeitura. Depois do anteprojeto aprovado, tu entra em projeto básico. Esse projeto básico é quando entram os complementares. Então, eu acho que é uma fala muito interessante, que às vezes os engenheiros acham assim, não, comecei agora. O arquiteto está 1 ano e meio trabalhando nesse projeto. Então, você não começou, né? Isso aqui não nasceu agora. É que tu que chegou tarde. É assim que funciona. E infelizmente, porque às vezes se as engenharias entrassem antes, poderia se trabalhar a 4 mãos. E eu acho que tem escritórios hoje brilhantes de arquitetura que já tem essa sacada. Envolve engenharia antes no processo, envolve metodologias antes no processo, inclusive metodologia BIM, para se enxergar, se simular mais aquele empreendimento. Então, tu tira dúvidas e exaure ele mais. Então, lá em projeto básico, vamos dizer, saindo do anteprojeto e indo para o projeto básico, é quando essa equipe inicial de projeto, de conceito, ela meio que já está parando de trabalhar ou já parou. Porque imagina que tu tem o arquiteto conceitual, trabalha lá no EV, cai no legal, que faz os trâmites legais e aprova o projeto legal. Daí, do projeto legal é que se vira para um projeto onde tu tem o manual de incorporação, tu tem os acabamentos, tu tem algumas coisas macro, mas tu não sabe construir aquilo ali. E tu não tem como construir aquilo ali em projeto. Então, eis o projeto executivo, como o próprio nome diz, é uma documentação para te executar de arquitetura. Então, o que tem num projeto executivo da onde ele parte? Ele parte de um projeto básico, onde tu tem lá acabamentos pré-definidos, tu tem os layouts já definidos e aprovados,
tu tem a funcionalidade dos espaços, a iluminação, as esquadrias, tudo mais. Tu vai detalhar cada item desses. E é um olhar completamente diferente. O arquiteto que trabalha com projetos executivos é uma carreira. O arquiteto que trabalha com conceito é outra carreira. E tem um abismo entre os dois. Isso que é lindo, sabe? De ver. Legal. Então, o projeto executivo, ele é todo fragmentado, dividido em N partes. Então, tu tem lá um projeto que ele te apresenta os layouts de maneira final. Então, beleza, os layouts já vêm desde o zero. Depois dos layouts, tu tem um projeto que normalmente é chamado de projeto de construção-demolição. Se tu está fazendo um retrofit, assistam os nossos episódios de retrofit, acho que estão muito bacanas. Se tu está fazendo um retrofit, tu tem que ter uma planta de construção-demolição. Então, é quem tu demole, quem tu constrói, etapas construtivas e tudo mais. Se tu não tem, se é um projeto greenfield ou do zero, tu vai ter lá o projeto de marcação de alvenarias ou de vedações. Então, a gente também... Acho que a gente já falou isso em algum episódio. Não, vamos falar mais para frente. Vamos falar mais para frente. Então, a gente tem essa questão das vedações. Então, tem um projeto que tu vai marcar, vai fazer as paginações de parede e tudo mais. E aí vamos explicar isso mais para o futuro, do andar dessa série. E aí tu tem o projeto de quê? De esquadrias, detalhamento de esquadrias, quantas portas abrem para cá, para lá, tamanho de marco, material, composição... isolamento acústico, desempenho, inclusive fica aquele gap para a gente falar do desempenho já. Então tu vai detalhar esquadrias, tu vai detalhar a paginação de pisos, tu vai detalhar forros, tu vai detalhar luminotécnico, que muitas vezes ele é atrelado à funcionalidade, né? Às vezes se envolve engenheiros eletricistas para fazer projeto luminotécnico. Não é... Já tive péssimas experiências com isso. E não tem como dar certo, né? Vamos lá. Até tem, mas é mais o acaso do que a garantia. Porque a iluminação ela tem que atender à funcionalidade daquele meio ambiente. E quando eu falo funcionalidade, pessoal, tem os quesitos estéticos. E que, querendo ou não, é fundamental. Ninguém compra um carro feio, né? Ninguém compra uma roupa feia, um relógio feio. Ninguém quer comprar um imóvel feio. Então a estética é fundamental. Por mais que os engenheiros estruturais queiram fazer tudo quadradinho, né? Porque é mais fácil, não tem que ser mais fácil, tem que ser mais bacana, mais arrojado, mais interessante. Então, voltando ao projeto executivo, tu tem lá, então, falei, layouts, construção, marcação de paredes, vedações, paginação de piso, paginação de forro, detalhamento de esquadrias, detalhamento planta de pontos, planta de iluminação. A gente costuma chamar de equipamento de segurança. Então, guarda-corpo, corrimão, a parte de acessibilidade, então aonde vai ter acessibilidade, como que ela é, projeto de comunicação visual, então tu vai ter placas dizendo sanitário, mas e a fonte, o tamanho, e a cor, como é que é, então tem N estudos que participam de um projeto executivo de arquitetura, veja como ele é vasto, né? Então o projeto executivo de arquitetura tem 15, né, subdisciplinas, inclusive tem algumas bem polêmicas, né? Por exemplo, a ASBEA traz que o projeto de impermeabilização ele é uma alçada da arquitetura. Mas quando tu conversa, eles falam, não, mas a engenharia que sabe. Aí quando tu conversa com a engenharia, fala, não, mas eu não sei. E vira uma bola dividida. E a gente tem empresas fantásticas que trabalham com impermeabilização. A valorização da impermeabilização ela é incrível, porque se tu fizer um empreendimento e negligenciar a mera impermeabilização, que é o que te dá durabilidade e proteção da tua edificação, tu vai ter tanta patologia e problema nela absurdo. Então, impermeabilização é um projeto bem interessante. E aí falo sobre vários outros. Falei comunicação visual, paisagismo, tem comunicação visual, coloquei. O que mais? Estou de cabeça fazendo uma lista. Mas tem N pacotes de projetos. Interiores, fachadas, né? Detalhamento de bancadas, detalhamento de mobiliário. Cara, tu tem muita coisa para se trabalhar num projeto executivo de arquitetura. Então veja, pessoal, não é simplesmente, mas tu já aprovou na prefeitura, vou pegar o legal, botar debaixo de baixo e construir. Não, tem um abismo aí pra Até dá, mas vai ficar uma bosta. Então... Pode acontecer, né? Não, e no você passado... diz, desculpa o francês, né? Não, mas, cara, tá perfeito. A sinceridade nessa hora é tudo, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente colocar isso. E sabe o que eu queria fazer agora nesse desfecho final? Aquele gancho da questão do desempenho, né? Que a gente tava falando antes. Que eu acho que tu também tava trazendo esse negócio. Então, eu acho que o desempenho hoje, por ser um produto, a gente tá falando do estudo de viabilidade, aquilo é um produto que vai vender,
Isso, né, até não tem um arcabouço jurídico para falar, mas devido a isso ser um produto, tu vende, tu comercializa, cai no Código do Consumidor e que te automaticamente obriga a seguir as normas. E a gente tem hoje as normas de desempenho. Então tu tem que ter lá desempenho acústico, desempenho térmico, e daí tu entra toda numa esfera que garante que o meio técnico faça as coisas com a devida qualidade. Isso é bem legal, né? Porque no final do dia você acaba tendo que ter qualidade no desenvolvimento dos projetos, né? E isso é algo que um mercado mais maduro, né? Na medida em que o consumidor ganha importância, você faz produtos melhores, isso exige que o projeto seja melhor, a execução seja melhor, o planejamento seja melhor e tudo mais, né? Uns anos atrás, muitos anos atrás, eu participei do início da implantação dos programas de qualidade na construção civil. Olha só. Isso na década de 90. E aí eu fui numa palestra no Sinduscon de São Paulo, naquela época, e estava lá a ministra do Trabalho, o ministro da Indústria, e falou o seguinte, que a implantação de programas de qualidade elevava um padrão de cidadania do país. Só. Porque na medida em que as pessoas entendem que elas têm direitos, você acaba gerando uma melhoria que é exponencial, né? É o círculo virtuoso, né? Sim. Em que você exige mais, você recebe mais, o empreendedor vai fazer coisas melhores e assim que a gente cresce enquanto país, enquanto cidadão, né? Sim. Não, e até agora, voltando para o lado mercadológico da coisa, se exigências mais finas ou rebuscadas começam a ser vistas, tu cria concorrência. E a concorrência quer fazer um melhor que o outro. E o padrão começa a, de uma forma 360, fomentar a subir. O que é ótimo, né? A gente tem vários exemplos de outros setores que é assim, não, só se faz do mesmo jeito e ninguém quebra essa roda, normalmente o padrão cai. Exatamente. Agora, quando você começa a ter concorrência, produtos novos, novas abordagens, a régua sobe. E eu acho que concorrência sempre é bom em todos os sentidos. Beleza? Acho que deu para dar uma visão geral dessa primeira etapa, né, de aprovação de projetos legais e a importância da arquitetura. E no próximo episódio a gente fala de projetos complementares. Perfeito. Fechou? Queria colocar uma coisa aqui. Somos dois engenheiros falando de arquitetura. Será que a gente passou muita vergonha? Talvez não, né? Mas enfim. Não sei, mas com certeza, galera, valorizar a carreira de arquitetos é fundamental para o nosso ecossistema crescer e evoluir, né? E colegas arquitetos, a gente vai chamar vocês aqui, vamos trazer a galera de peso para conversar mais a fundo e aí trazer todo o brilhantismo que se tem de todas as 1000 áreas que a arquitetura pode trazer. Então tem gente que trabalha com galpão logístico, que é uma tendência muito bacana do mercado, tem gente do alto padrão, tem gente do em massa, tem gente do projeto rápido. Tem área de restauro que cada vez está crescendo. Olha isso. Então tem muita coisa para nós falar. Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu.